Fala, família vascaína, estamos de volta com o nosso vídeo aqui no nosso canal Mundo Vascaíno, trazendo para você aí notícia do nosso Vascão. E no vídeo de hoje vamos falar de algumas coisas aqui muito interessantes, a preparação do Vasco para o jogo contra o Fortaleza no dia 28, às 21h30. Vamos estar falando também aqui da expectativa do retorno do Rossi ao time, da expectativa também aí da renovação do contrato do Rossi. Vamos estar falando também aqui sobre a arbitragem, que é sempre um assunto polêmico para estarmos discutindo. Vamos falar aí do Gary Medel, que pode estar pegando aí um gancho, né, de 4 até 12 jogos, misericórdia. Vamos estar falando aí dos artigos que julga aí dos 254 e 250. E vamos ficar por dentro de tudo. Vamos estar falando aí também sobre o jogo que encerra a 26ª rodada hoje, Cuiabá e Cruzeiro. Jogo muito interessante para o Vasco, você vai ficar sabendo o porquê. Vamos estar falando também aí que o Vasco pode estar pegando aí uma punição por conta daquele jogo lá contra o América Mineiro, você vai ficar por dentro. Segue a vinheta, logo estaremos de volta com mais informação de Vasco. Vamos, família, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Vasco da Gama, o time da virada, brilho de muito amor, a luta continua, o sentimento não parou. Hoje eu vou pro Caldeirão, e não há tempo que faça amor. E é isso aí, família, estamos de volta. Fiquei uns dias sem gravar devido à correria, devido aí à situação de não estar tendo espaço para gravar. Então agora estou aqui, ó. Vocês podem ver aqui a bandeira do nosso Vascão chegou e eu estou montando aqui um cenário, um pequeno cenário. Ainda não tenho muito equipamento, mas estamos aqui para dar notícia de Vasco. Então vamos lá, vamos começar falando aí sobre a situação do nosso Vasco, sobre a situação que envolve o próximo jogo contra o Fortaleza. O Vasco segue a todo vapor aí na preparação para o jogo contra o Fortaleza. Jogo esse muito importante, o Vasco precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento e com essa saída, de acordo com alguns resultados que esperamos que aconteça, o Vasco pode estar aí pulando aí para 14º ou até 13º lugar. Então vamos ficar muito ligados, muito atentos, é claro, esse é o nosso desejo, não dizendo que vai acontecer, mas torcemos para isso. Valeu, vamos seguir. Galera, vamos estar falando aqui do nosso Búfalo, o Rossi. Rossi que teve aí uma contusão importante, ficou aí de fora do jogo contra o Santos, de fora do jogo contra o São Paulo e pode estar de volta nesse jogo aí contra o Fortaleza. O Rossi que tem sido muito importante desde a sua chegada, mesmo não estando 100%, o Rossi já é o líder aí de jogadas construtivas à frente do ataque do Vasco, juntamente lá com os nossos amigos aí, centroavante Verratti e também o Gabriel Peck. O Vasco sente muita falta do Rossi. Ninguém esperava que o Rossi fosse chegando como chegou. Apesar de estar ainda abaixo do esperado, o Rossi tem rendido muito e tem trago um grande crescimento para a equipe do Vasco. Então, nesse jogo contra o Fortaleza, provavelmente o Rossi já estará à disposição do técnico Ramon Henrique Dias para o jogo que será às 21h30 do dia 18, quarta-feira. Muito bem, falando aí sobre o Rossi, tem também aí uma expectativa que cerca aí, porque o Rossi tem contrato com o Vasco até o final do ano. E com esse contrato fica aquela pulga atrás da orelha, vai renovar, não vai renovar? Eu já fiquei sabendo que no que se tratar do Vasco, com certeza o Rossi vai renovar. E porque o contrato ele tem uma cláusula que renova automaticamente caso o Vasco fique na Série A. Caso o Vasco caia para a Série B, longe disso que isso aconteça, né, não renovaria. Mas o Rossi é muito Vasco e independente de que o Vasco fique na Série A ou na Série B, a vontade do Rossi é prevalecer e o Vasco já está fechado com o Rossi. Provavelmente o Rossi terá seu contrato renovado com o Vasco da Gama.
Embora, galera, hora polêmica, hora de confusão. Árbitro da partida do Vasco, Leandro Voaden, lembra dele? É um camarada muito polêmico, sempre tem prejudicado o Vasco nos jogos em que vem apitar jogos aí do Vasco. Leandro Voaden sempre traz aí uma grande desconfiança e sempre tem atrapalhado o Vasco em algumas situações. Mas, contudo, o perigo não é apenas o Leandro Voaden. O perigo mesmo se encontra na cabine do VAR. Meus amigos, não é fácil. Na cabine do VAR vai estar lá novamente o senhor Rodrigo Guarizo. É ele mesmo. Ele que tem trazido muita polêmica, ele que fez o Vasco ser rebaixado. Isso mesmo, vou falar ser, porque eu não vou colocar aqui os lances, mas é muito polêmico. No jogo contra o Sport do ano passado, na segunda divisão, o pênalti, ele não queria que fosse marcado o pênalti lá na Ilha do Retiro de jeito nenhum. Ele fez de tudo para que o pênalti não fosse marcado, mas o seu auxiliar lá na cabine do VAR conseguiu falar, né, que realmente houve pênalti em cima do Alex Teixeira. Ele que esteve envolvido no polêmico lance de Vasco e Flamengo, aonde o jogador do Vasco recebe a bola, vai na linha de fundo, cruza e Germancano faz o gol. Ele disse que o jogador do Vasco estava em impedimento, quando a linha mostrou que não estava. A CBF veio após dizer que realmente houve o erro, o jogador não estava impedido. E assim sucessivamente, tantos outros lances em que esse Rodrigo Guarizo está envolvido e sempre trouxe aí uma preocupação em todos os jogos que ele está presente do Vasco. Que dessa vez ele não seja o protagonista dessa história mais uma vez. Então, vamos, torcedor, vamos torcer que o nosso Vasco possa sair dessa situação e que esse camarada não venha mais uma vez atrapalhar o nosso Vasco. Pois é, rapaziada, e como se não bastasse, né, a situação do Vasco na situação que se encontra, ainda assim querem complicar mais o nosso Vasco. Foi divulgado aí que o Gary Medel pode pegar aí uma suspensão de 4 a 12 jogos. De 4 a 12 jogos. Só que há aí dois artigos que julgam a causa aí do Gary Medel. A primeira dela é o artigo 254, que diz que o jogador pode pegar aí de 4 a 12 jogos caso haja agressão. Agressão, no caso, não teve naquele jogo, né? Teve ali o empurra-empurra, ao qual o Gary Medel estava envolvido. Então, esse artigo não se aplica ao Gary Medel. Mas, lembramos, é contra tudo e contra todos, tá? O artigo 250 diz que o jogador pode pegar suspensão de 1 a 3 jogos, caso haja empurrão, essas discussões, essas coisas aí que realmente aconteceu naquele jogo. Lembramos, não foi só o Gary Medel, o goleiro do Santos poderia ter sido expulso e mais jogadores ali poderiam ter sido expulsos e não foram. No caso do jogador do Vasco, o centroavante, eu não acredito que ele poderia ter sido expulso, porque ele empurra o jogador na jogada de falta normal de jogo. Então, não foi o jogo parado e ele foi lá e deu o empurrão no jogador. Ele foi no lance, tomou o drible, deixou o corpo e empurrou o jogador, fez a falta. Então, tomou o cartão amarelo. Mas o Gary Medel, na minha opinião, ele não deveria ter sido expulso naquele jogo. Mas teve coisas muito piores. Por exemplo, o goleiro do Santos garguelou o Gary Medel e nem cartão amarelo ele tomou. Então fica aí, vamos torcer, né, que não aconteça aí essa punição para cima do Gary Medel para complicar ainda mais o nosso Vasco. E o Cuiabá recebe hoje o Cruzeiro no jogo que finaliza aí a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E esse jogo é muito importante para o Vasco pelo seguinte: se o Cuiabá ganhar do Cruzeiro, o Cuiabá continua lá em cima, avança um pouquinho, apesar de que o Cuiabá vem aí no declínio, né? Vem caindo de produção, e o Cruzeiro está estagnado ali com 30 pontos. Então, caso o Cruzeiro perca do Cuiabá e caso o Vasco ganhe seu jogo contra o Fortaleza, o Vasco pode estar alcançando o Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro está finalizando a 26ª rodada, mas
na 27ª também o Cruzeiro também, né, já pode estar voltando a igualar. Mas o mais importante é o Vasco vencer o seu jogo e sair dali daquela zona de perigo e colocar todo mundo aí nesse bolo. Então, quem for mais especialista em confeitar, vai enfeitar mais esse bolo e se sair na frente para o melhor prêmio. Então vamos que vamos, Vasco da Gama sempre. E o Jair, pessoal, o Jair tinha pegado aí, né, uma punição de 4 jogos, eu não vejo, né, para tanto, enfim, já aconteceu coisas piores aí no Campeonato Brasileiro, jogadas mais, assim, agressivas, e os jogadores pegaram apenas um jogo e foram liberados. Já o Jair é jogador do Vasco, né, a gente tem que lembrar disso. Então, jogador do Vasco tem que andar na linha, tem que andar bonitinho, porque senão, se cuspir no chão, a punição é de não jogar mais. Então vamos ficar atento, porque isso só acontece com o nosso Vasco. Então o Jair está jogando aí com efeito suspensivo, pegou 4 jogos, está jogando com efeito suspensivo. Tomara que consiga reverter essa situação e pegar apenas uns jogos como os outros, jogo esse que ele já cumpriu. Vamos estar seguindo. O Vasco também pode pegar uma punição aí, né, por conta daquele jogo lá contra o América Mineiro, onde o torcedor arremessa copo no campo e o juiz Ramon, ele colocou na súmula esta situação, e o Vasco pode pegar aí uma punição de perda de mando de campo por conta dessa atitude. Torcedor, por favor, vamos se comportar como torcedor do Vasco, tá? Vamos se comportar como torcedor do Vasco e parar de cometer esse tipo de atitude que não é nada agradável para ninguém. Para começar, você está prejudicando o próprio Vasco da Gama. Valeu? Então, galera, ficamos por aqui nesse dia 14. Essa foi as nossas informações para você neste sábado. E você pode acompanhar o nosso canal aqui, pois a qualquer momento estaremos voltando com mais informação de Vasco. Aquele abraço, fique com Deus, família. Fui!